Olá, eu sou o Lucas Hadi e falo sobre finanças para profissionais e curiosos sobre o tema. Algumas pessoas sabem, outras não, mas durante algum tempo eu trabalhei no Banco Inter, na plataforma de investimentos. Eu era o responsável pela área de portfólios. Então isso me dava uma relação ali muito íntima com o que era a plataforma de investimentos e a maneira como as pessoas tomavam as suas decisões. Isso era muito legal porque até então, nos 10 anos anteriores, na minha carreira no mercado de investimentos, eu sempre tinha trabalhado diretamente com clientes de altíssimo patrimônio e sempre numa relação muito pessoal, muito à frente do cliente, e não com aquele comportamento estatístico, aquele comportamento que a gente pode chamar ali de massa, onde você tem uma estatística que te permite tomar uma decisão ou tirar uma conclusão a respeito de um tema. Quando você conversa com, que seja uma centena de clientes, mas individualmente, aquela amostra é muito pequena para você dizer, usualmente os clientes pensam assim, pensam assado. Você acaba tirando essas conclusões, mas com muita dúvida, porque você sabe que aquela é uma amostra extremamente pequena, viesada e nichada do mercado, que no caso é o mercado de investimentos. Mas depois desse período no Banco Inter, ou durante esse período no Banco Inter, eu percebi várias coisas que funcionam e várias coisas que não funcionam ao você tentar fidelizar um cliente ou mesmo atrair esse cliente para os seus investimentos. A primeira coisa que eu percebi que não funciona é você focar na rentabilidade. O que a gente reparou? Sempre que a gente anunciava algum investimento que tinha uma rentabilidade muito boa, esse investimento ele atraía muitos investidores. Mas ele atraía investidores que tiravam o seu dinheiro de outro lugar e levavam de outro lugar, não de outro banco, tiravam do próprio Banco Inter, por exemplo, de um CDB ou de um outro fundo que não estava rendendo tão bem e iam para o ativo de maior rentabilidade. Isso acontece muito com alguns clientes, onde ele vira e fala, então pega desse aqui que não está rendendo bem e coloca no outro. Por quê? Mesmo que você fale, eu sei que você tem dinheiro naquela outra instituição, traga para cá, que obviamente na plataforma não era uma alternativa nossa, a gente não tem essa interlocução com cada um dos investidores, ele já tem de bate-pronto uma resposta muito mais simples, que é, não, aí nessa mesma instituição em que a gente já trabalha junto, eu estou vendo esse investimento aqui que está ruim, troca. Ele troca um daqui e outro para lá. E isso tem uma outra questão também. Rentabilidade é commodity. Esse mesmo investimento tem em outro lugar. Então você não está se diferenciando naquele momento. Se você não fizer aquela troca para ele, que a gente chama de troca de bolso, né, porque você não captou dinheiro novo nenhum, ele vai lá e vai fazer isso na outra plataforma dele. Então você, agregou algum serviço para ele, mas de muito pouco valor agregado. Outra coisa que não funciona são os rankings. Os rankings, geralmente, todo mundo gosta de uma lista, né? Aquela coisa de os 10 melhores, os 10 piores, estou aqui eu fazendo, querendo ou não, os 3 piores, os 3 melhores, né, a respeito de estratégias. E só que o que acontece? O ranking, ele é meio aquele atalho para o investidor. E todo atalho, cá entre nós, é burro. Ele é viesado, ele é míope, né? É uma visão muito resumida da realidade. Então, o ranking leva o seu cliente à necessidade de tomar uma decisão. Você sente que está levando ele para o caminho correto, que é o caminho de uma tomada de decisão, mas como profissional você sabe muito bem, aquele ranking mostra o passado, ele não mostra o futuro. E se o passado
já aconteceu, aquilo é um ganho que já foi entregue, talvez aquele ganho já tenha sido exaurido. E você está levando o seu cliente muito provavelmente a uma posição perdedora. Mesmo que aqui você capte dinheiro novo, você vai captar o dinheiro novo e talvez à custa de levar o seu cliente a uma posição que não performe tão bem para frente. Por quê? Porque aquele ganho pode já ter chegado ao seu final. Então você está dando aquele que a gente chama, né, de voo de galinha. E por fim, essa aqui é mais uma questão comportamental. Diversificação, gente, é o que a gente fala de condição de existência, né? Você tem que falar que tem, você tem que falar que faz, você tem que fazer, mas isso é só uma condição para você existir enquanto um profissional de finanças. Você usar da diversificação como um diferencial do seu trabalho, um diferencial de um produto financeiro, um diferencial que seja do portfólio do cliente, é chover no molhado. Você não está saindo na frente de ninguém, o seu cliente não te deu pontos extras naquele momento e você está correndo o risco de parecer um picareta na frente dele, falando jargões que todo mundo sabe. Afinal de contas, até a avó dele falava para não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Agora, partindo do que funciona, que eu não vou deixar vocês sem uma alternativa, né? E nem vou picar isso em dois vídeos ou em 2 podcasts, você tem o que funciona muito bem. Em primeiro lugar, autoridade. Seja a autoridade de quem é o gestor daquele fundo, de quem é o responsável por aquele ativo, de qual é a casa que está por trás daquele investimento, se for um ativo de crédito, por exemplo, quem é o credor quem é o devedor, desculpa, quem é o devedor daquele título, ou mesmo quem está chancelando. Por exemplo, eu muitas vezes falava como head de portfólios, a economista-chefe do banco falava como a economista-chefe, o diretor da asset falava como o gestor do fundo. Poxa, tem uma autoridade aqui chancelando. Aquela autoridade só tem ali, só tem naquele momento. A pessoa está sentindo que, ao estar naquela plataforma, ela está tendo acesso a uma autoridade, uma coisa que talvez ela não tenha em outro lugar. Exclusividade funciona muito bem. Isso é o contrário da commodity. Estou te trazendo um investimento que eu só tenho aqui no meu escritório de investimentos, ou que só a plataforma com a qual nós escolhemos trabalhar oferece, ou com uma taxa que só nós conseguimos te oferecer, ou com um cashback ou uma condição diferenciada que só nós podemos trazer. Isso porque nós pensamos no melhor para os nossos clientes. Isso agrega muito valor, isso traz muita captação nova. E por fim, disponibilidade. O que é isso? Você tem que estar presente, você tem que ser visto, você tem que ser lembrado. Quando falar em investimentos, quando falar em consultoria financeira, você tem que ser a referência número 1 na cabeça do seu cliente. Se você for mais um cotador de produtos, que ele cota para ver se você oferece 1 ou 2 percentuais do CDI a mais naquela LCI do que o outro gerente de banco dele, você nunca vai ter a maior fatia do patrimônio dele, muito menos a totalidade. Então, você tem que estar na cabeça dele como quem está ali presente a todo momento. Então, disponibilidade aqui não é também no sentido de você estar disponível, mas principalmente você estar a todo momento sendo lembrado, tendo touch points com aquele cliente, para que ele lembre de você no começo da semana, no final da semana, no final de semana, quando ele estiver lendo e se atualizando sobre o mercado, no final do mês, quando receber um relatório de investimentos e quando ele tiver uma dúvida a respeito do portfólio. Se você gostou,
deixa um curtir, avalia o nosso conteúdo, deixa suas sugestões e ativa o sininho seguindo a gente para mais conteúdos como esse.